Deus seja louvado. Amém. Nós vamos ler a palavra que o Senhor nos revela. Santo Senhor. Novo Testamento. Glória a Deus. Primeira Epístola aos Coríntios, irmãos. Aos Coríntios, capítulo 1. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus, irmão, e a guia do seu Santo Espírito, façamos a leitura da palavra. Amém. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vosso
vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Esta é a palavra, irmãos, que o Senhor nos revela nesta noite para falar com as nossas almas. Santo Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Quando nós cantemos um hino, irmãos, estejamos com os nossos ouvidos, aleluia, atento, inclinado para o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Ouvir tudo que o Senhor, irmãos, nos manda, santo é o Senhor. Aleluia, para falar com as nossas almas, irmãos, para que possamos sair daqui cheio, aleluia, cheio de vigor na nossa alma. Santo é o Senhor. Com a nossa botija, irmãos, cheia, irmãos, de azeite, santo é o Senhor. E voltarmos, irmãos, para a nossa casa, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Contente, alegre e com prazer na alma, em de servir a Deus, e de seguir e andar nas pisadas do Mestre Cristo Jesus, que nos chamou para esta graça maravilhosa. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Então, através desta palavra, irmãos, o Senhor falará mais uma vez com as nossas almas. Santo é o Senhor Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Aqui, irmãos, está a igreja do Senhor. Aleluia, na presença do grande Deus. Não é mais Paulo, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, mas é o Senhor Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, santo Deus, diante de vós, para falar com a alma de cada um que está aqui. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, santo é o teu nome, Senhor. A igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus. Santo Deus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, santo Deus. Santo é o Senhor. A igreja de Corinto, irmãos, aleluia. Santo é o Senhor. Esse servo do Senhor, Paulo, aleluia, estava visitando esta igreja. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, de grande foi a alegria, santo é o Senhor. Aleluia, desse servo de Deus, irmão, está junto com a igreja de Coríntios, irmãos, aleluia, santo é o Senhor. E ele o ensinava e o ademoestava, santo é o Senhor, para ficar firme no Senhor. Aleluia, santo Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Senhor. A graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Santo Deus, e ademoestava, irmãos, a igreja de Corinto, santo é o Senhor. Aleluia, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Como foi o mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Santo é o Senhor.
aleluia, Santo Deus, e anunciava, irmão, a Jesus Cristo, aleluia, o Redentor da alma, aleluia, do seu povo, da sua igreja. Santo é o Senhor naquela época. E hoje o nosso Rei amado vem a falar, irmãos, aleluia, com as nossas almas. Aleluia, Santo é o Senhor por esta palavra. Santo é o Senhor, porque já estás enriquecido, irmãos, aleluia, do Senhor. Eu tenho confirmado de vós, cada um estar nesta caminhada. Santo é o Senhor, de estar, irmãos, aleluia, neste caminho. Santo é o Senhor, agregado neste rebanho. Santo é o Senhor, porque em tudo fostes enriquecidos, amados, em toda a palavra, em todo o conhecimento, em toda a ciência, o Senhor vos deu o conhecimento, aleluia, através dos seus mistérios, irmãos, o Senhor nos fez saber, o Senhor nos elevou, irmãos, numa altura muito grande. Santo é o Senhor, e vejamos muito bem, aleluia, a altura, irmãos, aleluia, temos visão total, irmão. Santo é o Senhor, glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. E Paulo dava graças ao Senhor e glorificava a Deus, porque o Senhor já tinha enriquecido a igreja, mas o adversário não deixa de lutar. Santo é o Senhor, aleluia. O adversário, irmãos, ele é furioso contra este povo, aleluia, como foi lá no passado, hoje, aleluia, está da mesma forma. Santo é o Senhor, furioso com a igreja do Senhor, aleluia, sempre foi assim, irmãos, e vai ser até o fim, porque ele não quer que, aleluia, que nós, aleluia, voltamos para casa. Ele não quer que nós, irmãos, aleluia, estejamos naquele grande dia na presença do Senhor. Ele quer que nós perdamos o nosso tempo, irmãos, e voltamos para trás, deixamos de seguir o Mestre, irmãos. Santo é o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, fica firme, porque o adversário sempre vai combater, mas feliz daquele, irmãos, aleluia, que no último suspiro da sua vida dizer para o Senhor: valeu a pena, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Santo é o Senhor, agora estou na tua presença, só me resta, Senhor, a coroa da vida eterna, o galardão eterno. Santo é o Senhor, que receberemos do justo juiz. Santo é o Senhor, aleluia, que enriqueceu a sua amada igreja e que deu força nesse deserto para chegar aonde estar. Santo é o teu nome, Senhor, e aqui está a minha igreja na minha presença, aleluia, sendo cada vez mais enriquecido dos meus dons, aleluia, das minhas palavras gloriosas. Santo é o Senhor, e cada vez, aleluia, mais vigilante na minha presença. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Temos esse testemunho, irmãos, aleluia, de Cristo Jesus, aleluia, na nossa alma, na nossa vida, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom tem faltado. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aquele dom que você acha mais pequeno, santo é o Senhor, é de grande valor na minha presença, aleluia. Santo é o Senhor, é de grande valor para você vencer, para você trilhar, para você guerrear nessa terra. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia, Senhor, a qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo Deus, amado Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Estamos, irmãos, aleluia, bem cingidos, irmãos, aleluia, do seu amor, aleluia, do Senhor Jesus Cristo em nós, resplandecendo, aleluia, o Senhor em nós, irmãos, na nossa alma. Santo é o Senhor, porque há poucos dias o Senhor fez nós, irmãos, participantes, aleluia, do seu corpo e do seu sangue. Aleluia, santo é o Senhor, que riqueza maravilhosa, que riqueza, irmãos, aleluia. Santo Deus, grande, irmão, e excelente, que o Senhor preparou para nós. Aleluia, santo é o Senhor, estamos cheios, irmãos, aleluia, fortalecidos
fortalecido na presença do Senhor. Aleluia, Santo Deus. Então, irmãos, aleluia, Jesus, estamos cingidos de força do Senhor. Aleluia, bendito Deus. E vamos, irmãos, avante. Vamos à frente, amados. Santo é o Senhor, à frente, lutarmos, batalharmos, sermos, irmãos, valorosos, irmão, nos combate. Aleluia, Santo é o Senhor, porque como o Senhor já deu de falar, o adversário sempre irá combater. Aleluia, Santo é o Senhor, mas sempre eu di as armaduras necessárias que vós precisa, Santo é o Senhor, para ir avante, irmão. Santo Deus. Aleluia, Jesus, Ele sempre, irmãos, aleluia, tenta, irmãos, trazer dissensões, aleluia, no meio da igreja. Santo Deus. Aleluia, aleluia, Santo Deus, as suas armadilhas, irmãos, aleluia, no campo de batalha. Santo Deus, aleluia, para ver se nós tropeça, para ver se nós se machucamos, irmãos. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, assim estava a igreja, irmãos, naquela época. Santo é o Senhor. E hoje o Senhor manda esta palavra, irmãos, o Senhor sabe como que está, há dissensões na tua mente. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Santo Deus, o que o adversário tem lançado na tua mente. Santo é o Senhor, para fazer você a menos na minha presença. Santo é o Senhor, eu conheço, eu sei o que você não vê, eu vejo. Santo é o Senhor, por isso eu mando a minha palavra, e por esta palavra eu vou limpar a minha igreja. Santo é o Senhor, eu vou tirar os embaraços. Santo é o Senhor, e você voltará daqui cingido das minhas armaduras, do meu poder, da minha virtude. Santo é o Senhor, voltará para o campo de batalha. Santo é o Senhor, cheio de força, cheio de vigor. Aleluia, Santo é o Senhor, valoroso, valorosa na presença do Rei. Aleluia, sabendo que o Senhor está à frente, que o Senhor está no controle de tudo. Santo é o Senhor, e se nós obedecermos o seu falar, o seu mandar, aleluia, grande vai ser a nossa vitória, grande vai ser a nossa alegria. Santo é o Senhor, ao findarmos a carreira, irmãos. Aleluia, Jesus. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Santo é o Senhor. Essa palavra, irmãos, somente lida, irmãos, aleluia, já vai, irmãos, nos limpando, já vai nos enriquecendo, já vai tirando os embaraços. Aleluia, Santo é o Senhor, as nuvens escuras, irmãos, que o adversário lançou, aleluia, no meio da minha igreja. Santo é o Senhor, a minha palavra já vai, irmão, aleluia, desfazendo, se dispersando todos os mal, abrindo, Santo é o Senhor, um caminho para você trilhar, para você caminhar. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo Deus. Aleluia, Jesus. E nós estejamos, irmãos, unidos em Cristo Jesus. Aleluia. Em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, vai dar certo. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Rei da glória, e o seu servo, irmãos, aleluia. Aleluia, Santo é o Senhor, falava essas palavras.
poderosa vinda do Senhor, aleluia, enriquecendo a igreja de Coríntio. E hoje o Senhor manda esta palavra, irmãos, aleluia, que foi anunciado lá atrás, irmãos, na boca de um servo de Deus. Aleluia, santo é o Senhor, que o Senhor se usou, aleluia, do seu servo como instrumento nas suas mãos. E hoje o Senhor usa de vários irmãos e irmãs, aleluia, como instrumento na sua mão, aleluia, para enriquecer a sua igreja, aleluia, para ser um porta-voz do Senhor. Aleluia, aqui, irmãos, aleluia, não é diferente. O Senhor usa desse vaso, santo é o Senhor. Bem-aventurado é tu que não olha para o vaso, mas olha para o Senhor Jesus. Aleluia, aquele que te chamou nesta graça maravilhosa, aquele que escreveu o teu nome no livro da vida, santo é o Senhor. Aleluia, porque não é Paulo, santo é o Senhor, não é Apolo ou Cefas, não, é Cristo Jesus, o nosso rei, o nosso capitão, aquele que está à frente deste exército. Aleluia, é o Senhor Jesus. Porque há contenda na tua mente, porque há divisões, santo é o Senhor, porque há confusão na tua mente. Aleluia, o adversário é um perdedor, um incircunciso. Aleluia, ele tenta, santo é o Senhor, achar uma brecha, aleluia, para entrar, para fazer, aleluia, suas proezas. Aleluia, mas por esta palavra, no nome do Senhor Jesus, seja fechada, aleluia, todas as portas, aleluia, e você esteja preparada na presença do Senhor, para você lutar como um bom soldado, como um bom guerreiro, e sair dessa terra vitorioso e vitoriosa. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia, Jesus. É o Senhor que reina, é o Senhor Jesus que deu a vida por esta igreja, aleluia, não é o ministério, não é alguém, santo é o Senhor, aleluia, Jesus o Nazareno não é ninguém, homem, nessa terra, irmãos, aleluia, mas foi o Senhor Jesus, aleluia, o grande rei, aleluia, que passou por essa terra e comprou, aleluia, este povo, com o seu sangue precioso, irmãos. Aleluia, comprou nós, para nós sermos valente e valoroso e lutarmos como um bom soldado. Santo é o Senhor. E até o fim, irmãos, não é para parar na metade do caminho, não é para desistir, irmãos, aleluia, por causa da prova, por causa das nuvens escuras que vêm para, aleluia, escurecer a tua vida. Santo é o Senhor, aleluia, mas é para você ser valente. Santo é o Senhor. Quando vir as nuvens escuras, santo é o Senhor, clama pelo sangue do Cordeiro, clama pelo sangue daquele que uma vez derramou no Calvário, naquela cruz. Santo é o Senhor por ti, pela tua alma. Santo é o Senhor, se você estiver clamando, aleluia, pelo sangue do Senhor Jesus, aleluia, que vive, que venceu, aleluia, a morte, o pecado, e que está entre nós, aleluia, vivo, aleluia, reinando. Se você estiver firmado nele, aleluia, a tua salvação está comigo. Mas se você estiver firmado no homem, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, tu não vencerás. Glória a Deus. Santo Deus, amado Senhor. Glória ao Rei que vive. Glória a Deus. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfano, além deste. Não sei se batizei algum outro. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, apóstolo do Senhor. Aleluia, que o Senhor deu uma missão de evangelizar. Aleluia, que deixou esses evangelhos, aleluia, essas epístolas. Santo é o Senhor. Se nós lermos dia, aleluia, santo é o Senhor, no dia a dia, aleluia, santo é o Senhor, nos enriquece, irmãos. Aleluia, santo é o Senhor, enche a nossa alma de força, de vigor, santo Deus. E muitas das vezes nós deixamos essas epístolas de lado, santo é o Senhor. Deixamos esse livro, aleluia, santo é o Senhor, pegando poeira na partilheira. Santo é o Senhor dos exércitos. Dê valor à minha palavra, abre esta palavra, abre este livro, santo é o Senhor, com fé. Aleluia, no meio da batalha, no meio da tua guerra, santo é o Senhor.
Senhor, aqui tem o pão, aleluia, que eu vou saciar. Onde você estiver no meio do combate, santo é o Senhor, vou enviar uma palavra, santo é o Senhor, vou enviar, aleluia, através desta palavra, um fogo que vai devorar o mal, santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor. Em breves tomarão este livro, aleluia, santo é o Senhor. Em breves, aleluia, santo é o Senhor, pelejarão, santo é o Senhor, para nos tirar. Mas aquilo que nós, aleluia, colocamos dentro do nosso coração, da nossa alma, o inferno não tem poder de tirar, aleluia, não tem poder de arrancar, aleluia, porque você guardou com choro e com lágrimas e com sofrimento, você lia a minha palavra e buscava a minha palavra, santo é o Senhor, o socorro vai estar depositado dentro da tua alma, aleluia, o já vai estar depositado aí dentro, santo é o Senhor. O já, irmão, santo é o Senhor, vai estar aí dentro de você. Na hora que você precisa, já o Senhor está aqui comigo. Santo é o Senhor dos exércitos. Bem-aventurado é vós, irmãos, aleluia, que ouve a minha palavra, ouve os meus mistérios e guarda, e vive na retidão da minha palavra, e vive na retidão, aleluia, dos meus mistérios, da minha lei, santo é o Senhor, da minha doutrina, e nela medita de dia e de noite, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Todos o Senhor deu a graça, irmão, desse servo, o apóstolo Paulo, de batizar. Santo é o Senhor. Porque a missão dele era evangelizar. Aleluia, santo é o Senhor. Anunciar Jesus Cristo. Aleluia, santo Deus. Anunciar a cruz de Cristo. Aleluia, santo é o Senhor. Anunciar, irmãos, o Redentor. Aleluia, das nossas almas. E com prazer, e com grande graça e maravilha, irmãos. E com grande amor, ele anunciava estas palavras à igreja de Coríntio. E hoje o Senhor Jesus Cristo anuncia, aleluia, a sua palavra gloriosa, rica e poderosa, está lançando nessa terra. Santo é o Senhor, plantando, aleluia, dentro do teu coração, aleluia, esta palavra. Santo é o Senhor, que lá na frente, nos dias maus, terrível, santo é o Senhor, você colherá o fruto da minha palavra. Quando estas portas se fecharem, quando essas bocas não poderão falar mais, aleluia, da minha palavra, a tua alma vai estar enriquecida dos meus dons, aleluia, dos frutos da minha glória. Santo é o teu nome, Senhor. A minha presença estará continuamente na tua vida, na tua alma. Santo é o Senhor, porque você olhou sempre para Jesus Cristo, você não olhou para aquele que prega para o vaso. Santo é o Senhor, porque é cheio de fraqueza. Santo é o Senhor, mas olhou para Jesus Cristo, aquele que já venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu os demônios, aleluia, que venceu tudo e está avante. Santo é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, torcendo para que você vença, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus. E esteja para sempre com Ele na sua glória. Santo Deus. Santo é o Senhor, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Glória a Deus. Não em sabedoria de palavras, irmãos. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Para que a cruz de Cristo se não faça vã. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, Jesus.
Santo Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Glória a Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Glória a Deus. Onde está? Aleluia, santo é o Senhor. A sabedoria humana diante desta palavra, a sabedoria dos escribas, aleluia, dos estudiosos, santo é o Senhor, aleluia, dos sábios, aonde está? Santo é o Senhor. Eu aniquilarei a sabedoria dos sábios, aleluia, dos inteligentes, santo é o Senhor, aleluia. A minha palavra está voltada para os pequeninos, santo é o Senhor, para os meus irmãos, para os salvos, aleluia, da minha graça, santo é o Senhor, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus nas alturas, porque a sabedoria deste mundo, a sabedoria humana, santo é o Senhor, aleluia, de nada aproveita, santo é o Senhor, aleluia, é só um barulho, santo é o teu nome, Senhor, mas a sabedoria que vem do alto nos enriquece, nos fortalece, aleluia, dá força para nós nesta peregrinação, santo é o Senhor. E vamos sair daqui, irmãos, por esta palavra, cheio de alegria, cheio de graça, cheio de poder, porque mais uma vez o Senhor enviou do céu a força, a sua palavra para nos enriquecer, para falar com a nossa alma, para anunciar para a igreja. Santo é o Senhor, que se vocês olhar para Cristo Jesus, aleluia, estar atento para Ele, para a cruz do Senhor, aleluia, santo é o Senhor, para o seu vitupério, para o seu sofrimento e fazer parte deste sofrimento, aleluia, Jesus, você verás a minha glória, você verás a minha face, santo é o Senhor. Mas se você, aleluia, preferir a inteligência humana, a sabedoria da carne, tu perecerás, santo é o Senhor, porque diante da minha palavra toda a sabedoria, aleluia, é exterminada, santo é o Senhor, serve como de adubo somente, santo é o Senhor. Mas a sabedoria que vem do alto enriquece, aleluia, nos enche de sabedoria por esta palavra, nos enche, irmãos, aleluia, de luz por esta palavra. Santo é o Senhor, para você andar neste caminho de escuridão, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, com a luz da minha palavra sobre ti. Santo é o Senhor, e você não tropeçará com o teu pé em nenhuma pedra, santo é o Senhor. Santo Deus, aleluia, Jesus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus. Pela loucura da pregação, irmãos, aqueles que são sábios e entendidos e que não conhecem a minha palavra, não conhecem a minha voz, ficam confundidos, aleluia, e se perdem e não chegam em lugar nenhum. Mas vós, salvos do Senhor, aleluia, que está a sabedoria que te edifica e que faz você sempre prosperar nesta graça maravilhosa. Santo é o Cordeiro de Deus, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Santo é o Senhor, bem-aventurado é vós, aleluia, que está neste caminho, crendo e obedecendo a minha palavra. Santo é o Senhor, não é como os escribas e como os judeus, os gregos que pedem sinais. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia, para isso ou para aquilo, aleluia, santo é o Senhor, é sinal, eu preciso de sinal. Você já não entende a minha palavra, a minha voz, aleluia, o ardor, aleluia, da minha palavra, o fogo, santo é o Senhor, que aquece a tua alma, o teu peito, santo é o Senhor. Esteja, irmãos, aleluia, atento para a sabedoria que vem do alto somente. Glória a Deus nas alturas. Santo Deus, aleluia, Jesus. O Senhor pode dar sinal, irmãos.
Aleluia. Se você pedir um sinal, o Senhor pode te dar um sinal. Mas o Senhor não quer isso, irmãos. Aleluia. Santo é o Senhor. Porque o Senhor poupa a vida desses valentes. Aleluia. Desses irmãos, dessas irmãs que pregam a palavra, que anunciam a minha palavra. Santo é o Senhor. Porque a glória é somente do Senhor. A glória é somente do Rei da glória, que morreu na cruz para nos salvar. Aleluia. Porque se o Senhor der um sinal, se o Senhor falar que vai te dar um sinal, e Ele dá mesmo, santo é o Senhor, mas você vai dividir a glória dele com aquele que pregou. Santo é o Senhor, mas se você estiver firmado na minha palavra, você não precisa de sinal, porque você me vê. Santo é o Senhor, você me contempla, você me sente. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu vou contigo até o fim. Aleluia, porque eu te chamei. Santo é o Senhor. Aleluia, eu tenho prazer em vós. Santo é o Senhor. E vós são os meus escolhidos, meus salvos. E eu quero vos salvar. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Santo é o Senhor. Não importa, irmãos. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. A palavra está zoando, aleluia, nessa terra. Santo é o Senhor, seja para gregos, seja para judeus. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Ela está sendo como, aleluia, Jesus, uma espada. Santo é o Senhor. Aleluia, que corta, irmãos, aleluia, todo mal. E eles meneiam a cabeça e ficam confundidos. Santo é o Senhor. Mas a minha palavra vai ser pregada, a minha palavra vai ser anunciada. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ouvirão e não entenderão, mas os meus escolhidos entenderão. Aleluia, a minha voz, o meu falar. E ficarão firmes, ficarão, aleluia, em constante comunhão na minha presença. Não pedirão sinais, aleluia, mas estarão vendo, aleluia, a minha presença. Aleluia, sentindo a minha presença. Aleluia, Jesus. Não precisa de sinal. Santo é o Senhor. Aqueles que seguem o Senhor, está com o Senhor. Por que pedir sinal? Se está com o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Tomé, aleluia, santo é o Senhor que não crê, aleluia, não dá para sentir, santo é o Senhor, a minha presença, aleluia, santo é o Senhor dos exércitos, santo Deus. Se não sentir a minha presença e se não ver a minha presença, aleluia, alguma coisa está sufocando você, para que você não me sinta, para que você não creia. Santo é o Senhor, tem iniquidade te tomando, aleluia, tem soberba tomando você, para que tampa a minha, aleluia, a minha presença de vós. Santo é o Senhor. Mas se você decreta a minha palavra, a minha, aleluia, a minha palavra que eu estou enviando através, aleluia, santo é o Senhor, dos meus valentes, dos meus vasos, santo é o Senhor, tu sentirás a minha presença e andarás por ela, andarás no caminho da minha palavra. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Mas para os que são chamados, tanto judeu como a grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aleluia, Jesus. A palavra, irmãos, aleluia. Santo é o Senhor. Para aqueles que servem ao Senhor, é um fogo que purifica, é um fogo, irmãos, aleluia, que restaura. Mas para aqueles que não, aleluia, obedecem a minha palavra, é um fogo consumidor. Santo Deus, aleluia, que extermina. Santo é o Senhor.
Glória ao teu nome, Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus. Quantos sábios e entendidos o Senhor chamou. Aleluia, Santo Deus. Quantos dos nobres, Santo é o Senhor, foram chamados, só que hoje já não está mais aqui. Aleluia, Santo Deus. Porque se vangloriaram na sua sabedoria, na sua inteligência. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, e acharam loucura a pregação da cruz de Cristo. Aleluia, mas bem-aventurado, aleluia, você que tem prazer em carregar as minhas marcas, os meus sinais na tua alma, na tua vida, aleluia, no teu cotidiano. Santo é o Senhor, que carrega o sofrimento de Jesus Cristo. Aleluia, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, bem-aventurado do Deus vivo, aleluia, que cada vez que você vem na minha presença, o meu prazer, a minha alegria é muito grande contigo. Eu não vejo a hora de estar contigo. Aleluia, Santo é o Senhor, de te tirar dessa roupa, aleluia, e fazer você sentar, aleluia, na minha presença entre os meus. Aleluia, Santo é o teu nome, Senhor, estar para sempre comigo no gozo eterno que te espera. Oh, que prazer falar com a tua alma. Aleluia, que prazer ver a tua face. Aleluia, Santo é o Senhor, tão sofrida. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, Santo é o Senhor, tão acabado. Santo é o Senhor, mas tem um corpo que te espera. Tem um corpo, aleluia, Santo é o Senhor, inabalável, que te espera. Aleluia, Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, que está comigo para levar quando, aleluia, chegar aquele grande dia. Santo é o Senhor, e você sair deste corpo abatido, deste corpo de sofrimento, aleluia, que carregou as minhas marcas, que carregou a minha cruz, aleluia, que não negou o meu nome, que não teve desejo de voltar para trás, aleluia, que não confiou, aleluia, Santo é o Senhor, em Paulo, Cefas ou em outros, aleluia, ou no ministério desta obra, mas confiou no Senhor Jesus Cristo, que deu a vida pela tua alma. Aleluia, Santo é o Senhor, que te sustentou no deserto e que te enriqueceu dos meus dons, da minha palavra, da minha virtude, e o poder da minha virtude e da minha sabedoria te fez você chegar até aqui onde você está. Bem-aventurado é você que não acha que é as tuas forças, que não acha que é a força do teu braço, a força da tua perna, mas a força que vem da minha glória, a força que vem do Rei da Glória. Bem-aventurado é vós, aleluia, que está firmado na rocha, Jesus Cristo, Rei da Glória. Você irá até o fim, você batalhará como um bom soldado, você verás, aleluia, os meus anjos à tua volta, você sentirás a minha presença nos dias maus desta vida terrena. Você sentirás a minha presença, aleluia, nos dias mais difíceis desta vida. Você verás o meu, aleluia, preparar na tua vida. Santo é o Senhor, e você se deleitará, aleluia, se regozijará na minha presença, pelo poder, pela minha preparação, aleluia, daquilo que você precisa. Santo é o Senhor, você irá, Santo é o Senhor, ser beneficiado, aleluia, com as riquezas da minha glória. Santo, Santo. Aleluia, Jesus, o Rei que vive. Santo Deus de Israel. Bem-aventurado é vós que coloca, aleluia, Santo é o Senhor Jesus em primeiro lugar. Santo é o Senhor. Esses são os bem-aventurados. Esses são os meus. Santo é o Senhor. Esses, aleluia, Santo é o Senhor. Eu vou ter o prazer, Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, Santo é o Senhor.
de vir, aleluia, e trazer, aleluia, santo é o Senhor, tudo que você precisa, tudo que a tua alma precisa, santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Você está sentindo dor, aflições, fadiga, tribulação? Glorifica o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, um pedacinho da minha cruz sobre ti. Aleluia, um pedacinho do meu sofrimento sobre vós. Santo é o Senhor. Se você está sofrendo desprezo, aleluia, abandono por alguém, aleluia, santo Deus. Eu fui abandonado por muito, santo é o Senhor, mas anunciei a minha palavra com justiça e com verdade. Santo é o Senhor, a minha palavra, aleluia, santo é o Senhor, entrou, aleluia, naquelas cavernas, aleluia, na beira daquele mar, santo é o Senhor, a minha palavra soava, e aqueles que, aleluia, santo é o Senhor, que me amava, aleluia, aleluia, santo é o Senhor, me abraçou, mas aqueles que me odiavam, santo é o Senhor, me abandonaram. Santo é o Senhor Jesus. Santo Deus, aleluia. Muitos vão te odiar, muitos vão te desprezar ainda mais. Aleluia, santo é o Senhor, mas olha sempre para Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo crucificado. Aleluia, mas que venceu tudo. Aleluia, está hoje. Aleluia, santo é o Senhor, vivo entre nós. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, na presença dele você está. Aleluia, sempre receberá dele força, vigor, aleluia, e coragem, santo é o Senhor, para mostrar valentia no meio da tempestade, no meio, santo é o Senhor, das tribulações. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Santo Deus, você entende Deus? Santo é o Senhor. Você entende o Rei? Alamai ali, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Se você estiver com soberba, com ignorância, santo é o Senhor, com vaidade, aleluia, você sempre vai, aleluia, perder. Santo é o Senhor. Você não vai entender o Senhor. Você não vai entender as minhas obras, santo é o Senhor. Tu ficarás confundido, aleluia, santo é o Senhor. O adversário rirá, aleluia, da tua cara, santo é o Senhor. Mas se você estiver alicerçado na minha palavra, aleluia, santo é o Senhor, no meu amor, aleluia, Jesus, você sempre vai entender o querer de Deus, aleluia, nesta obra, na tua vida, aleluia, no teu dia a dia, santo é o Senhor. Você sempre verás a luz clareando, aleluia, no meio das trevas, e você passando de passos largos, sempre avante, santo é o Senhor, sempre avante, santo é o Senhor, nas pisadas do Senhor Jesus, nas pisadas do Mestre. Glória a Deus. Santo Deus, amado Senhor, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Deus. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Santo é o Senhor. A glória do Senhor somente. Aleluia. Fique sabendo. Santo é o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Santo é o Cordeiro de Deus.
E você que está dando muita ênfase à tua sabedoria, ao teu entendimento, aleluia, cuidado, dá um passo atrás, aleluia, santo é o Senhor, deixa a soberba, deixa a ignorância, santo é o Senhor, glória ao nome santo do Senhor. Santo é o Senhor, mas se você estiver vestido do meu amor, da minha justiça, da minha lei, santo é o Senhor. Aleluia, você vai sempre entender o meu querer e nunca tropeçará em alguma pedra. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Rei eterno, santo é o Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. E o Senhor, quando estava nessa terra, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, pregando e anunciando, aleluia, santo é o Senhor, e chamando os seus apóstolos, e ajuntando, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, os seus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Alguém ouvia falar, aleluia, santo é o Senhor, de Nazaré surgiu um homem, santo é o Senhor, aleluia, pregoeiro da justiça, da salvação, santo é o Senhor, na sua boca tem uma espada que corta, aleluia, santo é o Senhor, todo mal pela raiz, santo é o Senhor. E alguém dizia, santo é o Senhor, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, santo é o Senhor, ó, confundindo os sábios, ó, confundindo aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem, aleluia, santo é o Senhor, não entende a minha vontade, não entende o meu querer, santo é o Senhor, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, santo é o Senhor, aleluia, dando mais ênfase à sabedoria humana do que a sabedoria que vem do alto, santo é o nome do Senhor, mas vós que está firmado em Cristo Jesus, santo é o Senhor, seu adversário tentou colocar algum, aleluia, santo é o Senhor, empecilho na tua caminhada, na tua vida, para te tampar o teu entendimento, aleluia, humilha-te, volte um pouquinho atrás, santo é o Senhor, e dá ouvido à minha voz, aleluia, santo é o Senhor, para que eu te purifique, para que eu te limpa, e tu esteja sempre na minha presença, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo Deus, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Glória a Deus, santo é o Senhor. Esta sabedoria, aleluia, esta santificação, que você tem que estar se santificado na minha presença, porque sem santificação você não verás a Deus. Aleluia, Jesus, é uma espada que corta mesmo. Sem santificação você não verá a Deus. Você vai até lá, santo é o Senhor, mas quando chegar na porta você não entrará. Santo é o Senhor, porque não se santificou, não purificou. Caminhará junto com esse povo até lá, santo é o Senhor, mas na hora, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, cadê o teu nome? Não está aqui. Santo é o Senhor, porque deu mais ênfase à sabedoria humana do que para a sabedoria que vem do alto. Aleluia, preferiu os banquetes do que a minha cruz. Aleluia, preferiu mais os manjares da carne do que visitar o pobre e a viúva. Aleluia, santo é o Senhor, quis mais, aleluia, ajuntar tesouro do que ajuntar tesouro na glória. Santo é o Senhor, preferiu ganhar aqui, aleluia, e perdeu lá. Santo é o Senhor, glória a Deus nas alturas. Se você der ouvido à minha palavra, à minha lei, aleluia, eu te limpo por esta palavra. Santo é o Senhor, você terá uma nova vida, porque você recebeu o meu corpo, a minha
aleluia, santo é o Senhor, você tomou posse do meu corpo estes dias, santo é o Senhor, o adversário está no teu calcanhar. Santo é o Senhor, Ele não cansará. Santo é o Senhor, aleluia, de querer fazer a menos, de querer te envaidecer. Santo é o Senhor, aleluia, para fazer você olhar, aleluia, santo é o Senhor, para alguém, aleluia, deixar de olhar para mim, que sou tudo na tua vida, que sou tudo na tua alma, que sou tudo nesta obra. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus, santo é o Cordeiro de Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo Deus, vai com esta palavra, cingindo com esta palavra sobre os teus lombos, sobre ti, soldado. Aleluia, soldado de honra. Aleluia, soldado de Jesus Cristo. Aleluia, vai com este brilho na tua alma por esta palavra. Santo é o Senhor e luta bravamente, luta com valor pela minha palavra, pela minha doutrina, pela minha lei. Ainda que falta o que comer na tua panela, ainda que falta o que vestir no teu guarda-roupa, aleluia, ainda que a tua despensa esteja vazia, ainda que tudo falte na tua vida, santo é o Senhor, ainda que falta, aleluia, dinheiro para você ir no mercado e comprar, fazer uma compra, aleluia, Jesus, mas se você estiver olhando para Jesus Cristo, aleluia, no meio da fome, aleluia, quando o teu estômago estiver roendo de fome, aleluia, mas você acreditando e confiando na minha misericórdia, aleluia, Jesus, eu vou aumentar a tua fé do teu coração, e você orará no copo de água, e você verás, aleluia, o alimento para você tomar e participar, e ser bons guerreiros, e ser bons heróis, porque eu vou te chamar de herói, os meus anjos vão chamar de herói. Santo é o Senhor, santo é o Cordeiro de Deus. Mas aquele que vencer, aleluia, Jesus, é aquele que vencer, que vai ser chamado de bons guerreiros, aleluia, de heróis do Senhor. Santo é o Senhor. Como diz nas revelações, naquele testemunho, muitos faltavam um passo para entrar aqui e não conseguiu. Santo é o Senhor. Aleluia, deixaram. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Cordeiro de Deus. Santo Deus, amado Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Somente no Senhor. Somente a Ele glória, honra, louvor. Aleluia. Santo é o Senhor. Somente por Ele, aleluia, que seremos bons guerreiros. Soldado de honra, santo é o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Muito quer festa, muito quer banquete, aleluia, muitos quer, aleluia, santo é o Senhor, tanta coisa, aleluia, despreza a minha cruz, despreza o meu sofrimento, aleluia, santo é o Cordeiro de Deus, mas bem-aventurado é vós, aleluia, que está carregando a minha cruz, aleluia, santo é o Senhor com honra, aleluia, com valor, aleluia, com justiça, eu vou com a minha cruz até o fim, porque o Senhor me ama, por isso que Ele está me provando, por isso que Ele está, aleluia, permitindo que o adversário venha, aleluia, santo é o Senhor, e dá-lhes, aleluia, bofetadas, e santo é o Senhor, escarneia de mim, zombe de mim, santo é o Senhor, bem-aventurado tu és, aleluia, na minha presença, santo é o Senhor, e que não espera honraria nesta vida, glória nesta vida terrena, aleluia, mas serás, aleluia, bem-aventurado no reino de meu Pai. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Jesus será bem-aventurado no reino, aleluia, que te espera no gozo, que a tua alma, aleluia, espera ansiosamente. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu. Bem-aventurado é aquele que está pegando esta palavra, aleluia. Santo é o Senhor e colocando no celeiro da tua alma. Santo é o Senhor, está farto, está cheio, aleluia, de mantimento. Santo é o Senhor, tu passarás os dias de grandes aflições, aleluia, cheio, irmãos, aleluia, da seiva do Senhor, cheio dos frutos da minha glória. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. E o sofrimento não fará você olhar para trás. O sofrimento desta vida, aleluia, não vai fazer você querer voltar para trás, porque Cristo me ama e eu amo Ele também. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sofro, mas eu sofro com o Senhor. Aleluia, bem-aventurados sois vós que irá sofrer com o Senhor. Irá sofrer com o Senhor. Essa é a coisa mais gostosa do mundo, irmãos. Esses últimos dias de aflições, de, aleluia, de perseguição. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vai ser a coisa mais boa da vida do homem, da mulher, aleluia, que põe a sua confiança no Senhor. Não ponham a sua confiança em alguém ou naquele outro, mas no Senhor Jesus, no Rei da Glória. Santo é o Senhor, que subiu para o céu, que já voltou para buscar a sua igreja e está nas nuvens, para nos, aleluia, levar com Ele. Santo Deus. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo Deus, amado Senhor. Santo Deus, para alguém é loucura estar aqui. Para alguém é loucura esse povo estar aqui, num lugar como este, discriminado por muitos, abandonado, desprezível por muitos. Santo é o Senhor, é loucura. Ao Senhor confundindo os sábios, ao Senhor confundindo os entendidos. Oh, que prazer andar com Cristo, irmãos. Andar nas suas pisadas. Aleluia, santo é o Senhor. Porque o Senhor ama as coisas simples. Aleluia, aborrece a iniquidade, aborrece o pecado. Santo é o Senhor. Bem-aventurado é você que está aborrecendo o pecado. Santo é o Senhor, e abraçando a minha igreja, abraçando a simplicidade, abraçando, irmãos, os meus amados irmãos. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Grande tu és, Senhor. Esta é a palavra que o Senhor mandou para nós, irmãos. Guardemos em nossos corações. Estamos firmes no Senhor e saímos daqui valoroso e valente. Santo é o Senhor. Aleluia, limpo e purificado por esta palavra. Santo é o Senhor, para combater todos os dias da nossa vida um bom combate. Aleluia, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Combatemos um bom combate amanhã, depois, até o fim da nossa vida, da nossa caminhada. Sermos valorosos e valentes na presença do Rei e lutar valorosamente defendendo a sua palavra, a sua doutrina, os seus princípios, a sua lei, e nunca desviarmos dos caminhos do Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo Deus, aleluia, Jesus. Esta é a palavra, nós guardemos nossos corações. Deus seja louvado. Amém.